a nossa intercessão pela nossa nação, porque eu acredito que o momento é muito propício. Bom, você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, para que nós possamos trazer aí o entendimento de Deus através daquilo que nós acreditamos, que é fundamentado na palavra e também na ciência. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos, nesse momento, nos reunindo aqui, antes de iniciar a nossa aula, para que nós possamos clamar pelo Brasil, nesse exato momento. Então, você que está ouvindo no gravado, eu gostaria que você pudesse se conectar conosco nesse grande movimento de oração, de intercessão e de proclamação acerca da nossa nação, porque não é sobre o momento pontual que estamos vivendo, mas é sobre aquilo que, de fato, nós estamos construindo até o dia da vinda dele. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero pedir para que alguém possa interceder aí para a gente poder estar abrindo a nossa aula. Aquele que sentir no seu espírito aí para poder liberar uma voz, a voz que clama no deserto, possa liberar aí sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Vou mutar aqui meu microfone e quero pedir para que alguém possa aí liberar uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, pela confiança que nós temos em Ti, pela aliança que nós temos e fizemos em Ti, através de Cristo Jesus. Pai, como sacerdotes real, Senhor, como embaixadores do Teu reino, a Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E nós queremos, nesse momento, ligar o Brasil ao governo de Cristo. Queremos ligar o Brasil ao governo do Teu reino, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nesta nação. Nós queremos profetizar nesse momento que os Teus anjos de guerra esteja guardando esta nação, trazendo a unção, o poder do Teu Espírito sobre cada vida nessa nação, em nome de Jesus, que venha a luz sobre todas as trevas, que toda cegueira espiritual caia por terra e os olhos espirituais se abram agora, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a nossa nação e declaramos que só existe um Senhor nessa nação, é Jesus Cristo. Por isso, Pai, te pedimos que nesse momento tuas mãos estejam estendidas para essa nação, tocando em cada vida, em cada sistema de governo, no nome de Jesus, e que venha o teu governo sobre esta nação. Mais uma vez te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, dando continuidade aí acerca das aulas que nós já gravamos, né? Nós estamos aqui hoje na nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu quero convidar você que está ali no grupo do Telegram para poder rolar. Vou pedir para que todos possam colocar no mudo aí para não dar microfonia. Para que você possa rolar ali as aulas que já foram ministradas no grupo do Telegram, estão sendo gravadas no YouTube, inclusive essa aula de hoje também, para que você possa se conectar com aquilo que está sendo construído, né? Nós estamos diante de uma palavra onde nós estamos nos movimentando em Atos capítulo 3, versículo 21, onde os céus estão retendo Jesus por causa do processo da restauração. Nós acreditamos que a restauração, a terra será restaurada, o entendimento será restaurado, as famílias serão restauradas e áreas de influência da sociedade onde eu e você estamos inseridos, né? Iremos restaurar a partir do sacerdócio, a partir do dom, a partir daquilo que carregamos. Então, hoje, nós teremos uma aula aí muito disruptiva, no sentido de conhecimento, para que vocês possam efetivamente abrir a mente de vocês acerca do que é, de fato, a verdadeira igreja, o que é, de fato, o propósito original da igreja. E eu quero, antes de mais nada, ontem foi o dia da Reforma Protestante,
né? E eu queria aqui falar um pouquinho, antes de eu passar a palavra aí para o Erlandes, para que ele possa fazer a apresentação dele. Eu quero falar um pouquinho sobre a perspectiva da reforma protestante, que na verdade, me chama muito a atenção exatamente pelo cenário que nós estamos inseridos hoje, né? É interessante que Lutero, ele quando se posiciona, ele desenvolve 95 teses, né, relacionadas à perspectiva da reforma protestante, onde ele se posiciona ali contra a igreja, o formato da igreja, contra, literalmente, o governo, numa perspectiva onde o governo ele efetivamente sugava, né, as energias, as finanças das pessoas, e, de contrapartida, a igreja também não era muito diferente daquilo que, de fato, o governo era. Então, era uma junção entre o Estado e a religião, né? Então, Lutero ele se coloca ali como um reformador. E eu quero ler aqui para você assim uma cláusula para que você possa entender tempo e modo e poder contextualizar efetivamente com os dias que nós estamos vivendo, né? Se você parar para analisar aquilo que Lutero se posicionou como um reformador, hoje o protestantismo, na verdade, não conseguiu entender a proposta de Lutero e, efetivamente, nos dias de hoje, nós vemos exatamente um retrato pelaquilo que Lutero protestou, ok? Então, a perspectiva protestantista, ela precisa ser realinhada a partir de uma cosmovisão bíblica, onde Lutero efetivamente se colocou como um reformador para poder lutar contra causas pelo qual ele acreditava que eram as mesmas causas que Cristo se posicionou. Se você analisar um contexto histórico baseado na vida do Cristo, quando Cristo ele se manifesta ali em Mateus capítulo 5, efetivamente ele traz ali um cenário, né? Quando ele se manifesta dentro de um cenário político e econômico, né? Onde estava imperando o caos, né? Aqueles que ensinavam pelo seu bel prazer, a fins apenas de angariar os recursos das pessoas que estavam, né? Então, assim, Lutero, quando ele se posiciona contra um sistema que hoje nós vemos dentro da igreja protestante fazendo as mesmas coisas que é aquilo que Lutero protestou. Então, é muito importante que você entenda que nós estamos construindo aqui, baseado em João 17:17. Fundamenta-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, eu vou ler aqui só um pedacinho de um trecho, a causa da reforma protestante. A reforma protestante teve como causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos. Olha só, preste atenção. Aquilo que Lutero lutou, pelo qual ele deu a sua vida pela causa, a igreja hoje protestante perdeu o sentido, perdeu a visão, a compreensão, né? Então, eu quero que você possa prestar atenção nisso, para que você possa, a partir de hoje, a partir daquilo que nós estamos gerando, começar a refletir acerca dos assuntos que nós estamos abordando, ok? É importante que você entenda que essas aulas que estão sendo geradas, é uma aula de educação continuada. Ou seja, se você perder uma aula, você vai precisar assistir a aula gravada para você poder se contextualizar acerca daquilo que nós estamos construindo, ok? Então, Lutero ele se posiciona efetivamente contra os políticos, a economia e os teólogos, né, efetivamente da época. E resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Mas, se nós olharmos, efetivamente, nós estamos dentro do mesmo cenário, tá? O protestantismo hoje, ele perdeu um pouco do tempo e do modo e do verdadeiro propósito, que é o propósito original da igreja, onde aí o Erlandes vai falar com muita propriedade, né? Ele vai se apresentar aí para vocês. Além disso, teve resultado dos interesses políticos oriundos de nobres, que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a igreja estipulava a cobrança de impostos a todos os seus fiéis. Se nós pararmos para analisar os dias de hoje, muitas das nossas bases de movimentação apenas estão contextualizadas aqui no texto de Jeremias, capítulo 23. Esse texto é um texto que pouco você vai ver sendo pregado,
pouco você vai ver sendo ministrado. Então é importante, eu não sei se eu havia dito, mas é importante que nas nossas aulas você possa pegar papel e caneta, para que você possa ir conferindo, né, aquilo que nós vamos falando dentro de um contexto fundamentado na palavra. Então, eu quero só trazer aqui para você, aqui, antes de passar aqui o bastão para o Erlandes, eu quero ler esse texto aqui para vocês, que diz assim, ó: ai dos pastores que querem dispersar as suas ovelhas do meu rebanho, oráculo de Yahvé. Eu estou lendo aqui a Bíblia na versão de Jerusalém, é uma Bíblia católica, pelo qual eu amo essa Bíblia aqui, é uma Bíblia que chega mais próximo do original. Então, pode ser que dentro da sua versão você possa ver alguma diferença, mas é a Bíblia que eu estudo, é a Bíblia que eu gosto de ler, ok? Então, diz assim, ó: por isso, Yahvé diz, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as expulsastes, e não cuidaste delas. Eis que vos castigarei pela maldade de vossas orações, oráculo de Yahvé, e eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para as quais eu os dispersei, e as farei retornar para as suas pastagens. Ou seja, Deus ele está reconectando as pedras para uma grande construção nele. Deus está desejando trazer o entendimento dele para que nós possamos cooperar com as áreas de influência da nossa sociedade onde nós estamos inseridos. E ele diz assim, ó: eles serão férteis e se multiplicarão. Estabelecerei pastores para elas, ou seja, homens que não estão preocupados com títulos, homens que vivem os seus encargos e servem os seus dons para outras pessoas, porque o princípio da liderança é efetivamente servir, porque, segundo a palavra, maior é aquele que serve, ok? E não servido, né? Então, quando a gente contextualiza isso biblicamente, nós precisamos entender que o líder é aquele que serve, ok? Estabelecerei pastores para elas, que as apacentarão e elas não terão mais medo, né? Hoje nós temos aí um espírito de medo instaurado dentro das ruas, na cidade, nas igrejas, nas empresas. Hoje, propriamente, o cenário que estamos vivendo aqui no Brasil, não sei se tem alguma pessoa que está ouvindo, seja aqui ou no gravado, que está fora do Brasil, mas, efetivamente, o cenário que está sendo colocado é um cenário de medo, e nós precisamos de bastante sobriedade em Deus para poder entender os passos que precisamos dar. Mas não terão pavor e não se perderão. Eis que virão dias, oráculo de Yahvé, em que suscitarei a Davi um germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito de justiça. Eu creio que, de verdade, nós estamos vivendo um tempo de justiça. O que é justiça? Gerar acesso, ok? Então, eu creio que Deus ele está vindo com justiça, fazendo com que pessoas tenham acesso à verdade, para que possam construir a partir do lugar da verdade. Então, eu quero agora deixar a palavra aí com o Erlandes. O Erlandes, na verdade, ele é meu tio, é um homem experimentado na fé, é um homem que efetivamente tem sido aí um luzeiro para a sua geração, e eu gostaria de passar a palavra para ele, para que ele pudesse se apresentar e pudesse falar aí um pouquinho aí para a gente sobre o propósito original da igreja, a igreja versus a religião. Está com a palavra aí, tio, fica à vontade, tá bom? Deus te abençoe, e aqueles que eu ainda não cumprimentei aí, sejam muito bem-vindos. Amém. Eu quero dar uma boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Está o Felipe aqui, meu sobrinho, está a minha irmã Vilma também aqui. E estou muito feliz por estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com algo que vem da parte do coração de Deus para cada um de nós. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, né? E eu entendo que nós não paramos de aprender, nós estaremos aprendendo sempre, nós estamos sempre abertos para aprender. E eu creio que nós não estamos aqui por acaso. Na verdade, nós estamos no tempo certo, no Kairos de Deus, né? Nós estamos aqui nessa geração com um propósito.
né? Então, como eu estava falando, eu sou o Erlande Silva, ministro do Evangelho, do Reino, já vai aí para 30 anos como ministro do Evangelho, do Reino de Deus, ministro, eu tenho falado que é o ministro da nova aliança, né? Porque, na verdade, existem duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, como eu comentei alguma coisa há um tempo atrás. E a velha aliança, como diz lá em Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 11, a velha aliança ela já caducou. Você pode, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11, fala sobre isso, que na velha aliança, o nosso sacerdócio era o sacerdócio levítico, debaixo do manto araônico. Mas hoje o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, na ordem de Melquisedeque. É o sacerdócio que não fica em quatro paredes e que o seu sacerdócio é lá fora. Por isso que o nosso sacerdócio é um sacerdócio real, rei e sacerdote, sacerdócio real. Durante muito tempo, a igreja, né, é como um pêndulo, ele só ia para um lado. A igreja era apenas igreja pastoral, o sacerdócio pastoral, e não foi desenvolvido o rei. A palavra Cristo significa rei, ungido para reinar, aqueles que foram ungidos para reinar. E é a mesma palavra, para Messias. Eles, em Israel, eles estavam aguardando o rei, aquele que iria vir, o ungido para reinar. Por isso que a pergunta deles ali em Atos, no capítulo 1, né, quando Jesus estava para partir, eles perguntavam: Senhor, será este o tempo que tu irás restaurar o reino a Israel? Porque eles sabiam que o Messias iria governar, que o Messias iria reinar. Por isso que logo depois que Jesus partiu, eles entenderam o propósito. E eles chamavam Jesus de Cristo. Várias vezes você vai ver, ele falava Jesus, vírgula, o Cristo. Porque eles não ficaram presos somente no Jesus, somente no sacerdócio, somente no Cordeiro. Mas agora precisavam entender Jesus como rei, aquele que governa, aquele que veio para reinar, para governar. E hoje Jesus está reinando através de nós. Mas por que a igreja não está reinando? Porque o rei ainda não foi desenvolvido, não está atuando como deveria. A igreja, infelizmente, ainda é muito religiosa. A religião, ela entrou na igreja. Quando a gente fala de propósito, né, o tema, se eu não me engano, é qual é o verdadeiro propósito da igreja. Se a gente está fazendo essa pergunta, qual é o verdadeiro propósito da igreja, significa que existe um falso. Tudo que é falso está ligado à mentira, está ligado ao engano. Então, falso está relacionado com a mentira, está relacionado com o engano. Então, o verdadeiro propósito da igreja, o que é propósito? Pergunta é, o que é propósito? Propósito é aquilo que eu fui chamado para ser e aquilo que eu fui chamado para fazer. Lá em Gênesis 1, 26 diz que ele nos criou e nos deu a sua imagem. É imagem e semelhança. Semelhança é aquilo que eu fui chamado para fazer. E a imagem é glória. Lá em Apocalipse é doxa.
Doxa, D-O-X-A, doxa quer dizer reflexo. Somos o reflexo da sua glória. Às vezes as pessoas acham até meio assim, petulante, orgulhoso, quando alguém fala assim, nós somos os ungidos dessa geração, ou nós somos o Cristo para esta geração. Porque às vezes a pessoa não entende a palavra Cristo. Cristo quer dizer ungidos para reinar. Então, nós somos imagem e nós somos também semelhança. Então, o nosso propósito, o propósito da igreja é governar. Somos a imagem do Cristo. Somos filhos. Essa é a nossa identidade. Somos filhos. Somos herdeiros. Somos cidadãos dos céus. Vivemos na terra, mas a nossa cidadania é no céu. E nós somos embaixadores. Embaixadores é representante. Tudo isso fala de governo. A igreja, ela desenvolveu muito o pastoral. E por isso que, enquanto você entende Jesus como o Cordeiro, apenas, o pastor da igreja vai sempre chamar os filhos, os discípulos de ovelhas. São as minhas ovelhinhas. Na verdade, nem dele é. E enquanto nós nos vemos como ovelha, nós não estamos governando, porque a ovelha não governa. Quem governa é o leão. Por isso que precisa ser desenvolvido ou ativado o leão em nossas vidas. O leão está dentro de nós. O leão da tribo de Judá. O Cristo está dentro de nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Glória é reflexo. E glória também, também tem um significado de cultura. É a cultura, é o peso da sua glória. Glória também significa peso, pesado. É a marca, é aquilo que você coloca sobre algum lugar. Quando você coloca em algum lugar e quando você tira, fica aquele peso. Isso também é glória, é uma marca. Muitas vezes a gente já ouviu na escola, muitas vezes falava sobre a glória de Roma. Quantos não já ouviram isso? A glória de Roma, a glória da Grécia, a glória de Babilônia. Estava falando de cultura. Era a cultura de um povo que marcou uma terra, que marcou uma geração. Então, quando está falando que Cristo em vós é a esperança da glória, essa glória é uma marca que está em nós e que nós temos a responsabilidade de marcar as pessoas com essa glória, com essa imagem que está dentro de nós. Cristo, Jesus Cristo é o modelo. E nós somos o reflexo de Cristo. Reflexo, doxa, é glória. Então nós precisamos entender que o propósito, o verdadeiro propósito da igreja é governar a terra. É sermos governo. Por isso que eu falei, nós somos filhos, nós somos cidadãos dos céus, aqui na terra, nós somos embaixadores do reino, nós somos os representantes do reino dos céus, aqui na terra. Então ele conta conosco.
esse momento que nós estamos vivendo, as trevas estão dominando, porque elas já foram derrotadas na cruz do Calvário. As trevas, o império das trevas, já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas por que a igreja, então, não está governando? Porque a igreja ainda é religiosa. O sacerdócio da igreja, em muitos lugares, ainda é um sacerdócio religioso. Ainda é o sacerdócio debaixo do manto de Moisés, debaixo do manto araônico. A velha aliança, ela está baseada em Moisés. Mas, como eu disse para vocês, leiam em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 11, fala que o nosso sacerdócio não é mais o sacerdócio levítico, nem araônico. E lá no final desse capítulo diz que esse sacerdócio, ele perdeu a eficácia, ele caducou, ele é imperfeito. Por isso, nós precisamos entender que o nosso chamado, o nosso sacerdócio, o nosso chamado é para governarmos a terra. Somos reis e sacerdotes real. Então, isso faz toda a diferença. A maioria das denominações, das igrejas, os nomes das igrejas, estão baseadas na antiga aliança, no Velho Testamento. As práticas da igreja hoje, muitas vezes, as campanhas, estão baseadas na antiga aliança. Na antiga aliança, quando o manto de Elias, ele desce do céu, quando ele subiu naquele redemoinho, e quando o manto cai, Eliseu pega o manto e bate nas águas, e diz: onde está o Deus de Elias? E as águas se abrem, ali do Rio Jordão. E Eliseu, ele praticou, ele fez muito mais milagres do que Elias, por causa da unção que veio sobre ele, foi passado para ele. Então, a velha aliança, ela tinha unção, ela liberava unção, poder, milagres. Moisés liberava milagres. Só que hoje nós somos ministros de uma nova aliança. Quando Jesus Cristo, ele antes de ir para a cruz, na última ceia, ele pega o cálice, ele levanta o cálice e ele diz, segundo os historiadores, naquela mesa, né, na Páscoa, tinha sempre um cálice, era o cálice de Abraão, de Isaac, de Jacó, e tinha o cálice do Cristo, segundo historiadores. E aquele cálice, ali em Israel, só o Cristo que poderia levantar aquele cálice. E segundo o historiador Flávio José e outros, ele diz que ele levantou aquele cálice que representava o cálice de Cristo. E ele levanta e ele diz assim: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Jesus estava falando que uma nova aliança, a partir dele, estaria entrando, sendo ativa. A velha aliança estava caducando. A velha aliança estava dando lugar a uma nova aliança. E a base da velha aliança era o templo. Era o templo de Moisés, ou o tabernáculo de Moisés. Era o templo que depois foi o templo de Salomão,
e depois foi derrubado, e depois reerguido, e depois Herodes, ele ornamenta ele com ouro, com prata, com pedras de marfim. A coisa era chamada de uma das 7, né, maravilhas do mundo, porque era a base da religião. O templo é a base da religião. Na velha aliança, o templo é a base da religião. Mas na nova aliança, não tem mais templo. A nova aliança, o templo sou eu e você. Isso é igreja. Isso é muito sério que eu estou falando com vocês aqui. Porque precisa ter maturidade para ouvir e receber tudo isso que nós estamos falando. Porque a base da velha aliança está em Moisés, está no Monte Sinai. Essa é a base da velha aliança. A nova aliança, a base da nova aliança, está em Cristo, está em Sião, porque é de Sião que viria o rei. As pessoas vão a Jerusalém, mas antes de ir a Jerusalém tem que passar pelo mundo árabe, tem que subir lá no Egito, né? E tem que subir no Monte Sinai. Tem que ir no Sinai, porque virou uma religião ir no Sinai. E virou uma religião ir aonde Moisés recebeu a lei. Porque é a base da religião. O templo. Por isso, quando Jesus acabou de sair, olha o que eu estou falando aqui para vocês, que é muito sério. Quando Jesus acabou de sair do templo, e todos estavam maravilhados, e o discurso de Jesus no templo, no capítulo 24 de Mateus, foi muito sério. Porque ele estava confrontando a religião. Ele estava confrontando o sistema religioso. E foi a religião que crucificou Jesus. Foi a religião que crucificou, que apedrejou Estevão, que perseguiu a igreja e continua perseguindo. A religião é um sistema de governo. O sistema de governo é religioso. A cultura governa um povo. A cultura governa uma nação, governa a mente dos nossos filhos. É por isso que está havendo essa briga ideológica, porque a cultura não deixa de ser uma ideia, uma ideologia. E Jesus Cristo, ele não veio trazer uma religião. Jesus Cristo não veio trazer mais uma religião chamada cristianismo. Você vai ficar pasmo com aquilo que eu vou falar, porque quem criou o cristianismo não foi Jesus. O nismo, judaísmo, espiritismo, islamismo, o cristianismo se tornou mais uma religião. Quem criou a religião foi Constantino. Por um outro interesse. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus. Os dois caminham paralelos, parecidos, mas lá na frente eles se diferem. Na verdade, se diferem já no começo. Mas lá na frente eles se diferem. O reino da religião, porque a base do reino é a essência que está dentro de você. Você é filho. Você nasceu de novo, você foi gerado pelo Espírito Santo. É a essência e a natureza. A tua natureza é espiritual.
Não tem como você que nasceu de novo voltar a ser um ímpio. Você pode ser um filho que está afastado, mas você é filho. Amém? Então a base, já vou te dar a palavra, Felipe, vou só falar sobre o negócio do templo. Então, quando Jesus ele sai dali do templo, todos estavam maravilhados, porque ele trouxe uma palavra dura. E ele falou assim, uma das palavras que ele disse foi assim: ai de vós, escribas e fariseus. E ele começa a trazer vários ais. Você, ao ler lá, capítulo 23, você vai ver ele trazendo palavras duras para os religiosos, e para os religiosos, os escribas e fariseus, que eram Anás, Caifás, toda aquela religiosidade. E ele, todos aqueles religiosos, ele diz assim: não passará, estava falando deles. E muitas vezes nós trazemos isso para os nossos dias. Ele diz, não passará ele falou esta geração. Uma geração leva 40 anos. Algum lugar diz, leva 70, mas ele estava falando justamente daquela geração. Ele disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que ele estava querendo dizer? O juízo sobre aquela geração religiosa, aquele sistema de governo religioso, judaico, romano, greco, romano, babilônico, que governava e que imperava. E ele estava dizendo, agora estará dando lugar a uma nova aliança. Quando ele levanta o cálice e diz, esse cálice é da nova aliança. Então, quando ele entrega a sua vida e ressuscita, algo ainda precisava acontecer, que era a queda de Jerusalém, o juízo sobre aquela nação. Quando ele diz, ai de vós, quando ele diz sobre as grávidas, ai das grávidas naquele dia, tudo isso já aconteceu. E foram vários meses que Jerusalém foi sitiada. Tem um versículo que diz assim, que quando... tem um versículo que diz ali em Mateus, que fala assim, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Eu, durante muito tempo, falava, poxa, isso aí vai ser no final dos tempos. Porque, na verdade, quando Jesus estava falando de final dos tempos, ele estava falando do final de uma era. A era da velha aliança estava terminando ali. E aí os abutres, quando nós vemos a bandeira de Roma, eu pensava que era uma águia. E o Império Romano, quando eles entravam no filme Gladiador e muitos outros, eles veem aquela campanha, né, aquele exército, em cima do cavalo eles vêm trazendo as bandeiras. E aquele primeiro estandarte que está na frente, eu pensava que era uma águia. Depois eu fui, e você estudar, e você estudando o historiador Flávio José, ele fala que eram os abutres, que parece uma águia. E aí, quando aquele versículo se cumpriu, que quando eles desceram sobre os montes e botaram fogo, destruíram os muros da cidade, entraram em Jerusalém, a fome era tão grande, como se fosse o Rio de Janeiro, Jerusalém. Pensa no Rio de Janeiro, todo mundo se matando, comiam os cadáveres, comiam seus filhos. Flávio José, historiador, e fala o caos do que aconteceu. E os abutres, eles desceram dos montes, desceram pelas muralhas dos montes, com os seus estandartes dos abutres, e se cumpriu essa palavra. Onde estiverem os cadáveres, ali estarão os abutres. Então, são tantas coisas que já se cumpriram, e o próprio imperador Nero, ele construiu uma imagem enorme. E o próprio nome Nero, todo o seu nome, dá 666. Então, irmãos, tem muita coisa que já se cumpriu,
E eu quero deixar isso para falar um pouquinho mais à frente para vocês. Eu vou parar aqui para dar essa continuidade aí para o Felipe. Então, na verdade, o verdadeiro propósito, né, como está escrito aqui, o verdadeiro propósito da igreja foi o que eu falei com vocês, né? A igreja está baseada ainda somente no sacerdócio, infelizmente no sacerdócio religioso, que precisa transicionar do sacerdócio levítico. Quantas igrejas você vai e você escuta as pessoas falarem, agora vem os levitas da igreja. Nós não somos mais levitas. Ainda os nomes, tudo que eu falei, os nomes, ainda você vê que no templo da antiga aliança, ainda tem o candelabro, ainda tem a antiga aliança. Quantas igrejas, né? Ainda faz aquela antiga arca toda de ouro, os querubins, porque é a base da cultura mosaica, da cultura do sacerdócio mosaico. E olha o que a palavra diz ali no capítulo 1, no capítulo 2 também, mas a palavra diz logo no início de Atos dos Apóstolos, diz que o que seria restaurado não é o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo de Davi. E o que era o tabernáculo de Davi? Ele fez uma tenda e colocou lá em cima, não foi do Sinai, mas de Sião, do Monte Sião. Ele colocou ali a tenda, e quando ele foi trazer a arca, ele não levou para o templo de Moisés, para o tabernáculo de Moisés, que estava em Gibeon. Os sacerdotes ficaram tudo lá esperando, mas ele levou lá para Sião, para fazer a perfeita adoração. Depois eu quero falar isso melhor para você, porque a nova aliança, todos são sacerdócios, todos são sacerdotes. Então, fechando aqui, depois se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o verdadeiro propósito não é um propósito religioso. Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio trazer o reino. Então, é ser imagem, ser filho, herdeiro do reino, é governar com aquilo que está dentro de nós. O que Adão perdeu não foi uma religião. O que Adão perdeu foi o reino. E ele estabeleceu o sistema de governo humano. Na próxima oportunidade, eu falo sobre a cosmovisão da igreja. Cosmo fala de sistema, de 7 sistemas de governo, as 7 esferas. Eu vou estar batendo um papo com vocês aqui. Tá bom? Na verdade, eu quero devolver aqui a palavra para o senhor, mas, assim, a título de contextualização, quando na verdade, nós paramos para analisar como nós chegamos até aqui, né, nós viemos dentro de um evangelho greco-romano, né, da estratégia da Grécia e dos fundamentos de Roma. Né? A estratégia, através dos filósofos gregos, trouxeram a base do que nós temos hoje no que diz respeito à teologia, né? Onde nós temos aí como estudo de Deus, né? Como base de estudo de Deus. Mas é interessante que, quando você analisa esse aspecto no sentido pós-Paulo, quando ele se converte, né, e ele tem um encontro ali com o Espírito Santo, ele pega os diplomas dele de Gamaliel e ele começa a rasgar os diplomas de Gamaliel. Bota no mudo aí, por gentileza, só para não ficar dando ruído, por favor. É interessante que Paulo, quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, e eu creio que o verdadeiro propósito da igreja é fazer com que nós venhamos a ter um encontro com o Espírito Santo, para que a partir do encontro com o Espírito Santo nós possamos se colocar como reformadores, a partir de nós e a partir da nossa casa, para que depois nós possamos influenciar as áreas de influências onde, de fato, nós estamos inseridos, né? Então, assim, é interessante que, quando você olha para esse contexto filosófico, né, que nós temos hoje, nós temos, por exemplo, aí um sociólogo, filósofo, chamado Herbert Marcuse.
né, que ele era um pensador, um sociólogo, onde ele trouxe uma das frases mais conhecidas de Herbert Marcuse, que de fato o consagrou. Ele foi uma pessoa que declarou, né, que a Bíblia se tornaria desnecessária dentro de um contexto de 100 anos. Né? Então, se você parar e deixar as escrituras de lado, que aí entra onde nós temos aí literalmente uma constituição, né, dada aos filhos para que nós possamos prosperar nas áreas das nossas vidas, sermos felizes. Né? Então, Deus ele deu um livro para que nós pudéssemos ter a compreensão, e a partir daquela compreensão até a vida de Jesus, após Jesus, nós precisaríamos andar na revelação do Cristo. Né? Então, Jesus, ele, quando senta à mesa ali com os discípulos, né, ele diz, né, que efetivamente ele sairia de cena e ele deixaria o Consolador, que nos guiaria sobre todo o espírito da verdade. Então, é interessante que você pare para pensar acerca dessa guerra filosófica que nós estamos vivendo hoje, dentro desse contexto de muitas ideologias, né, dentro de um contexto aí de muitas narrativas. Outro também pensador, Karl Marx, não sei se vocês conhecem. Karl Marx, por exemplo, ele disse que não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o ser social que determina a sua consciência. Olha que interessante. Se você muda algumas esferas da sociedade, você passa a gerar crises nas próximas gerações. E uma pessoa que não sabe quem é, não sabe de onde ela veio e não sabe para onde ela está indo, apenas ela vai caminhar sobre a esfera de Karl Marx, que é a teoria do relativismo, né? Tudo é relativo. Não, mas é relativo. Hoje a gente tem aí uma linguagem onde se torna, se deprecia as verdades de Deus, a palavra de Deus que nós temos como fundamento da nossa nação. Mas é interessante, Erlandes, colocar aqui, e eu gostaria que você respondesse essa pergunta, né, que eu acredito que seja muito pertinente para isso que a gente está construindo aqui junto aos demais. Nós somos constituídos dentro de uma democracia, né? Nós nascemos numa democracia, nós que somos brasileiros. Nós nascemos num país democrático, onde, na democracia, aquele que fala melhor, aquele que é eloquente, aquele que se mostra mais proativo, aquele que detém algum nível de conhecimento, é aquele que, de fato, as pessoas elegem como um líder. Nós temos aí o exemplo de Samuel e Saul, por exemplo, quando Samuel se sente rejeitado, acerca de eles acreditarem que Samuel disse, na verdade, eles estão me rejeitando, e Deus fala com ele, não, Samuel, você não está sendo rejeitado, eles estão me rejeitando, então dai-nos um rei conforme o rei deles. Né? Se nós formos contextualizar isso para os dias de hoje, e se for analisar, por exemplo, nas últimas eleições de 2018, eu creio que a vontade permissiva de Deus, que o Bolsonaro esteja ou que estivesse governando o nosso país até o último ciclo agora da governabilidade dele, sim, eu creio que seja a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus não é a vontade de Deus, tá, gente? É importante que vocês entendam isso. A vontade de Deus para aquela época de Saul e Samuel era que Deus governasse, para que as pessoas pudessem reconhecer o governo de Deus. Ok? Então, quando você analisa e contextualiza tempos e modos, você percebe que o Donald Trump ele estava ali nos Estados Unidos se colocando como um líder autoritário, né, no sentido de imposição. Né? Então, nós tivemos ali em 2018 um fator comparativo no que diz respeito a Donald Trump e Bolsonaro. Se você parar para analisar, as pessoas pegaram basicamente uma referência, né, do Donald Trump e acabaram elegendo o Bolsonaro exatamente por essa mesma força, essa mesma movimentação. Né? Mas eu queria trazer isso para você, trazendo para os dias de hoje, que, de fato, o socialismo já entrou na América do Sul, ele está criando raízes muito fortes dentro de uma perspectiva de uma cultura socialista. Né? Quando você analisa ali o Salmo 2, você vê claramente, Salmo 2, 1, 2, 3, 4, você lê ali os salmos, você percebe que aquele salmo ele diz assim, ó, que os povos por que os povos se amontinam em vão?
Né? Por que as pessoas estão indo para as ruas? Por que os povos se amontinam em vão? Não é que eu estou contra as pessoas irem para a rua, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, baseado na palavra, os governantes estão buscando rasgar as leis do Senhor da terra, ok? Então, quando a gente entende o propósito da igreja, nós precisamos entender que a igreja, na verdade, ela precisa caminhar sobre uma verdade de uma revelação dada pelo Espírito, para que a gente possa continuar avançando, sendo referência na sociedade, nas esferas de influência da sociedade, não só propriamente dentro da igreja, ok? Então, Erlandes, eu queria, baseado nesse contexto aqui que eu estou abordando, né, pegando as palavras que você colocou, né, sobre o reino e a religião, eu queria que você pudesse contribuir aqui com a gente, né, que pode ser que seja a dúvida dos demais também. Se nós nascemos num país democrático, como que nós efetivamente vamos nos conectar com a mensagem do Cristo? Né? Porque ali em Mateus capítulo 3, quando Jesus ele fala sobre arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o contexto greco-romano teológico nos trouxe um apontamento sobre pecado, mas não era sobre pecado que Jesus estava falando. Jesus ele foi à porta do templo para poder denunciar um modelo de ensino que estava sendo ministrado naquela época. Um ensino muito voltado aos seus próprios interesses, aos interesses do líder, né? Conforme eu li aqui em Jeremias, capítulo 23, e você que está anotando, Ezequiel, capítulo 34, também seria importante que você conferisse esses dois textos. Por quê? Porque você vai entender que Jesus ele se posicionou, até o próprio Deus, se posicionou contra uma liderança enganosa, ok? Então, é importante que você entenda o contexto para que você possa não brigar, lutar contra ninguém, mas a partir do seu posicionamento, do seu entendimento, você possa ser uma resposta a partir daquilo que você vive, ok? Senão nós seremos uns hipócritas, falando, mas não vivendo. Então, a ideia de Jesus sempre foi restaurar de dentro para fora. Então, Erlandes, dentro desse contexto sobre reino, governo, o que seria isso, por exemplo, quando a gente pode... Como a gente pode entender, dentro do contexto da época de hoje, o que de fato Jesus, quando ele anuncia ali em Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, como nós que nascemos dentro de uma democracia, que nós não temos um entendimento acerca de reino, né? A nossa mais próxima referência era a Rainha Elizabeth, né, onde você tinha ali uma rainha que reinou durante 7 décadas, né, e eu creio que é um apontamento muito profético para os nossos dias sobre uma mudança de fase, ok? Mas como que nós, que nascemos numa democracia, podemos ter a compreensão do que de fato é o reino que Jesus veio ensinar, o reino que Jesus disse ali em Mateus capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso, que venha a nós o teu reino. O que é esse reino? O que, de fato, como nós, que nascemos dentro de uma democracia, podemos conseguir compreender o reino de Deus? Na verdade, o Brasil, a nossa mentalidade é uma mentalidade muito religiosa. Eu falei para vocês sobre a diferença do reino para a religião. A religião na verdade, a religião, ela cria impérios. Eu vou chegar lá onde você me perguntou. A religião, ela é o governo do homem sobre outro homem. Isso é religião. Religião é a mesma coisa que império. A religião é o governo do homem sobre o outro homem. A base da religião são as coisas. É aquilo que você tem. A religião sempre vai olhar, ela vai sempre fazer uma campanha para tirar aquilo que você tem. Então, a religião está baseada em títulos. Eu nem cheguei a falar sobre Eliseu, né? Elias e Eliseu. E aí é tanta coisa que a gente vem na nossa cabeça que a gente, às vezes, perde um raciocínio. E eu ia falar que se fosse no tempo de hoje, o que iriam fazer com aquele manto de Eliseu, né?
Isso aí a gente já ouviu outros ministros falarem. Iriam pegar aquele manto de Elias que Eliseu pegou, iam dividir em milhares de pedacinhos e botar no envelope, e ia dizer assim, olha, se você botar aqui uma grande oferta, você vai receber o poder, vai receber um milagre, uma unção, porque a religião faz isso. Ela inverte as coisas. Ela troca as coisas, é uma troca, ela inverte. Ela tira o poder de Deus e bota nas coisas. Faz com que as coisas se tornem Deus. Então, na verdade, há muito tempo nós vivemos isso. Até aqui também, quando o Brasil foi descoberto. As pessoas vão a Israel e traz a água de lá e faz uma campanha, né? Arrecadando fundos, mundos e fundos. Aí traz a água, aí é o sal grosso, são todas essas coisas, as campanhas do óleo ungido, todas essas coisas são que estão baseadas na religião. Então, a religião é o governo do homem sobre outro homem, a religião está baseada nas coisas. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus em nós. É governar em favor de pessoas. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, a base são as vidas. A base são as pessoas. É muito diferente da religião. Por isso que eu estava dizendo que quando a gente chega lá na frente, a gente vai ver o que é religião e o que é reino. O reino é um sistema de governo. A religião também é um sistema de governo. Só que a religião, ela forma impérios. E a palavra de Deus diz assim, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 3. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amado Filho. Então, ele nos libertou do império, quer dizer, da religião. A religião, ela forma impérios, déspotas, imperadores. O Império Romano era um império. Infelizmente, a igreja, por isso que ela se tornou o quê? Igreja católica, apostólica, romana. Então, isso é muito sério. A religião, ela é muito diferente do reino. E, como a gente fala, né, que o que forma ou que gera discípulos é a mensagem do reino de Deus, é o evangelho do reino. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Gálatas 1, 6, Paulo fala que estava admirado. Eu admiro vocês, tão depressa passou para um outro evangelho. Vocês já viram, já leram sobre esse versículo? Paulo estava falando sobre isso. Estou admirado de que, ó Gálatas, tão depressa vocês passaram para um outro evangelho. E a pergunta é, existe outro evangelho? Paulo estava dizendo que existe. Um outro evangelho. O evangelho, eu vou colocar assim, existe o evangelho da velha aliança e o evangelho da nova aliança. Paulo bate de frente com Pedro. Porque ele disse para Pedro, Pedro, você se fez repreensível. Você está voltando novamente à base da velha aliança. Então, isso é muito sério. E a igreja se tornou religiosa. Então, Deus vai estar sempre levantando alguém. Então, deixa eu só falar aqui a respeito sobre Constantino. O que aconteceu? Jesus, quando Jesus chega, existe a base da religião. A igreja de Jesus era nas casas, com os discípulos. Então,
A igreja de Jesus era nas casas. Eles se reuniam ali com os 12, eles saíam de 2 em 2, ele ministrava na casa e depois saía para fazer as curas, os milagres nas ruas. Então, isso é igreja, é lá fora. Entendeu? Então, quando Jesus ele vem, depois que ele ressuscita também, ele diz para eles irem de casa em casa. Ele diz para ir pelos povoados, pelas cidades, e diz para eles, vocês ficam em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E ele diz, recebereis poder, Atos 1:8. Recebereis poder, descerá sobre vós, né? Recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra, chegou até nós. Então, ele estava mandando a igreja ir. Então, Jesus ele não tinha tempo. E o que acontece? Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, ele não disse, vão e façam construções. E façam catedrais. Ele estava dizendo, vão e façam discípulos. Então, há uma diferença. Jesus não nos mandou construir catedrais. Por isso que você fala assim, vamos na igreja hoje? Essa frase se tornou, lembra que eu falei de cultura? Dentro da nossa cultura. Porque está errada essa frase. A igreja sou eu e você. Então, quando a gente fala, vamos na igreja, nós estamos falando aquilo que Lutero não conseguiu desconstruir. Lutero trouxe tantas coisas boas, mas esse sistema religioso ele não conseguiu desconstruir, porque era a cultura dele também. Entendeu? Então, é uma coisa assim muito mais forte que eu preciso trazer para vocês. Aí o que acontece? Hernandes, só um minuto. Então, você está falando que, por exemplo, aquilo que Calvino veio lutar, nós passamos a nos tornar como? Porque, segundo Karl Marx, ele diz que não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Então, ou seja, exatamente. Então, a cultura ela está formatada a partir do lugar de influência onde você está. Por exemplo, quando Paulo ele chega ali na ilha de Malta, por exemplo, e ele passa pelos ventos do sul e os ventos do norte, e ele cai ali dentro daquela ilha, a cultura daquele lugar, né, e para colaborar ainda mais, para poder fortalecer a cultura, aquela cobra sai do meio do matagal e morde ele. Né? Então, as pessoas ali julgaram que, de fato, ele deveria morrer, ok? Porque a cultura do lugar influencia a condição do homem. Então, quando você olha para aquilo que Lutero veio lutar, que efetivamente era contra a Igreja Católica, que efetivamente apostólica, romana, nós, quando olhamos para os nossos dias, nós passamos a comparar, baseado em Jeremias capítulo 23 e Ezequiel 34, que nós nos tornamos iguais ou até pior à igreja que, por exemplo, Lutero veio denunciar. Isso faz sentido para vocês? Aqui, na verdade, é uma sala onde nós estamos aqui para debater, para poder conversar, para poder esclarecer. Nós trabalhamos, a forma de movimentação que nós estamos gerando é uma forma de movimentação diferente, né, do que eu falei aqui sobre a religião, né, e propriamente dita, onde o mais eloquente fala, ou aquele que tem mais conhecimento da palavra fala. Não é sobre isso que a gente está gerando aqui. O que nós estamos gerando aqui é apontamentos para que nós possamos conferir as escrituras e verificar se, de fato, nós, nos dias de hoje, estamos no caminho certo. Se nós não estivermos no caminho certo, a partir do nível de consciência, do estado de consciência que nós adquirimos através do Espírito Santo, que é ele que nos guiará sobre toda a verdade, nós precisamos entender se precisamos fazer o ID ou, de repente, retornar para dentro das nossas casas para poder realinhar algumas áreas que possam estar desalinhadas. Como, por exemplo, hoje nós temos aí um grande índice de suicídio de pastores, né?
pastores, ministros do Evangelho, padres, né, diversos padres históricos de suicídio. Eu tive agora uma cliente minha de mentoria, onde ela, na verdade, é uma empresária de São Paulo, dentro do ramo de designer, ela trabalha com a parte de designer, e ela esteve agora na Inglaterra, né, nesse período que a Rainha Elizabeth morreu. E ela falou que quando ela chegou na Inglaterra, é interessante que quando você olha a regionalidade, e quando você também, por exemplo, nós temos o Caisson, que está aqui no Mato Grosso, nós temos Bruno, que está em São Paulo, o Alexandre, eu ainda não tive a oportunidade de saber exatamente de onde o Alexandre é, mas cada lugar existe uma cultura diferente, uma regionalidade diferente, uma percepção diferente, né? Então, quando Jesus ele fala ali do reino, ele estava falando exatamente, ele não estava falando de um sistema democrático que nós temos aqui no Brasil, né? Então, é importante se conectar com a mentalidade de Jesus da época, o que Jesus veio denunciar, ok? Porque para cada tempo, Deus levanta os seus para poder trazer verdades eternas, para poder denunciar um sistema de corrupção, né? Você pega ali, efetivamente, Jeremias, eles estavam ali denunciando, né? Jeremias 23. Cadê os pastores de Israel? Né? Deus ele fala, ai dos pastores de Israel, que não estão preocupados com as suas ovelhas, que não buscam, que não velam, que não cuidam, e apenas estão preocupados com tecer a lã do carneiro. Então, eu quero trazer esse entendimento, assim, a base do entendimento de hoje, falando sobre a efetividade da igreja, o propósito real da igreja, na verdade, é quando você entende a missiologia de Jesus, ok? A igreja hoje, através do contexto greco-romano, está concentrada em Paulo, quando, na verdade, quando Paulo tem uma revelação do Espírito, ele rasga os seus diplomas de Gamaliel. Então, eu acredito que hoje, para nós, se a gente for aplicar nos nossos dias, o que nós precisamos fazer? Começar a desconstruir um sistema que foi colocado dentro de nós intencionalmente, né? Dentro da a reforma protestante é exatamente para isso, né? Acho que não poderia ser melhor outro dia essa construção do raciocínio. Isso está fazendo sentido para vocês? Eu queria deixar o microfone aberto aí para se de repente você tem alguma pergunta, Felipe, eu estou com alguma dúvida, para mim não ficou muito claro, e eu também gostaria de usar ali o grupo do Telegram, para você que está assistindo no gravado, que se porventura alguma coisa não se encaixou, de repente você não entendeu, eu gostaria que você pudesse colocar suas dúvidas ali, você que está ouvindo no gravado, né, colocar as suas dúvidas ali para que você possa ser sanado as suas dúvidas. O objetivo do grupo é uma troca, ok? É uma troca de conhecimento, não é um fale e todos escutam, ok? Então, quero deixar o microfone aberto aí nesse momento para entender se, de repente, você tem alguma dúvida. Aqui não é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui para levar o conhecimento de Deus para as pessoas, não é nós falamos e vocês escutam. Na verdade, a ideia aqui é a troca, ok? É a conferência, é conferir. O que é conferir? Um fala, outro anota, depois pergunta, responde. Nós estamos aqui exatamente para isso, para poder conferir as escrituras, para que nós possamos começar a nos posicionar como agente de transformação nos lugares onde Deus nos inseriu. Então, quero deixar o microfone aberto aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida, entenda que não existe a pergunta certa ou pergunta errada, ok? E uma coisa que eu também quero dizer para você, todas as vezes que você se expõe, é uma oportunidade para você crescer no seu ministério. Então, não fique com medo, não só no ministério, mas eu também entendo que o ministério é tudo, né? 360, o que você faz no seu dia a dia, esse é o seu ministério, ok? Então, quero deixar o microfone aberto aí para dúvidas e perguntas, caso tenha. Eu tenho uma pergunta para o Hernandes. Aqui, ele disse em algum momento que nós só podemos nos tornar reformadores. Na verdade, foi você, Felipe, que comentou. A partir do momento que a gente conhece o Espírito Santo, a partir do encontro com o Espírito Santo. Isso se dá pelo fato da gente ter que passar por uma reconstrução,
Na verdade, assim, ele vai destruir em nós uma mentalidade que nós construímos devido à nossa cultura, né? E a partir da renovação da mentalidade, que está em Romanos 12:2, ele vai passar o verdadeiro entendimento a respeito da cultura do reino. É isso mesmo? Eu respondo ou tu responde, Erlande? É, é interessante, Bruno, que assim, o objetivo aqui é a gente analisar as escrituras em primeiro lugar, baseado em João 17:17, porque a palavra diz que nós precisamos entender que a Bíblia é a verdade, ok? Então, fundamenta-nos na tua verdade, porque a tua verdade é a palavra. E é importante que você entenda que a concentração da palavra, depois que Jesus se manifesta, ela passa pela vida de Jesus. Então, todos os personagens que estão na Bíblia têm a contribuir conosco, ok? Mas a vida de Jesus é o espírito da profecia. Então, se você quer crescer no seu relacionamento com Deus, se você quer, de fato, mudar o status quo da sua vida, mudar áreas da sua vida e começar a ser relevante nos lugares onde Deus te inseriu, seja na sua profissão, seja efetivamente na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos, se você, de fato, deseja mudar, viver uma transformação, você vai precisar do auxílio do Espírito Santo, ok? Não tem como você ter uma clareza do caminhar se você efetivamente não tiver o Espírito Santo para poder te guiar, ok? Então, eu quero contextualizar entre a ciência e a Bíblia. Alvin Toffler, ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI serão aqueles que não têm capacidade de aprender, reaprender e desaprender novamente. Quando você faz um paralelo com aquilo que a Bíblia diz, você percebe que a ciência estava certa. E é exatamente esses dois pontos que eu quero que vocês possam analisar, porque nós estamos vivendo uma época de uma guerra teológica, mental, ideológica. E se você não conhecer as escrituras, se você conhecer somente a ciência, você vai se tornar um cara cético. Você vai deixar o conhecimento de Deus de lado. Mas o Espírito Santo, através de Jesus, Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria sobre toda a verdade. Ou seja, conforme na primeira aula eu falei, Deus, ele tem, através do Espírito Santo, um propósito original para cada um de nós, onde cada um de nós iremos manifestá-lo na sua esfera de influência. Então, no reino, tem espaço para todo mundo, ok? Então, Bruno, exatamente isso. Para você poder andar de novidade de vida, você vai precisar... Deixa eu mostrar um livro aqui. Eu não sei se eu tenho ele em PDF, mas esse livro aqui é do Francis Chan. Se eu conseguir em PDF, eu coloco lá no grupo, tá? Para vocês poderem ter acesso aí a esse livro. Diz que o Espírito Santo, na verdade, o Deus é um Deus desconhecido, né? Então, assim, o Espírito Santo, quando você olha para as esferas propriamente da igreja, você percebe aí que as igrejas tradicionais, né, dentro do contexto tradicional, muito caminhou sem o Espírito Santo, né, sem a consciência do Espírito Santo. As igrejas históricas, até que veio movimentos, né, de reformadores, movimentos protestantes não, mas movimentos pentecostais, onde trouxe a figura do Espírito Santo, mas se nós não nos atentarmos aos fundamentos, nós vamos produzir fogo estranho, né? Foi conforme o Erlandes falou ali, no que diz respeito aí a esse novo evangelho. Que novo evangelho é esse? Na verdade, eu não estou falando contra nem os neopentecostais, nem aqueles que são ali de Calvino, né, dentro desse contexto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a vida de Jesus foi para revelar o Pai. Depois, Jesus precisou sair de cena. Então, se você quer crescer na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento com Deus, você vai precisar trazer o Espírito Santo para perto, sim, ok? O Espírito Santo, ele é um amigo, ele é uma pessoa, ele tem ciúme e ele tem sentimentos. Se você não conseguir entender o que eu estou falando aqui para você, você vai, com certeza, dar uma bugada aí na sua mente, ok? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Quando você acorda, a primeira pessoa que você deveria conversar é com o Espírito Santo, agradecer ao Espírito Santo por ele ter te dado um fôlego de vida, ok?
Na medida que você caminha durante o seu dia, você precisa conversar com o Espírito Santo, porque ele está do teu lado e é seu amigo. Se é que você deseja ser sábio, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você pode ser sábio se você não conhece? Se você for sábio segundo os seus próprios olhos, né? Vou trazer aqui um outro aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu, foi um cara que acabou no final da vida adorando deuses. Então, a sabedoria para o homem é trapo de imundície, ok? A sabedoria de Deus é que traz vida para a vida das pessoas. Então, é importante que vocês entendam que hoje, por exemplo, nesse advento das redes sociais, nós temos diversos influenciadores que, de fato, conhecem a Bíblia, mas a pergunta é, vivem? Nós temos diversos pastores que ministram a palavra, mas vivem? Então, se você quer ter uma referência de homem de Deus, comece a olhar para os frutos. De fato, aquilo que eles vivem. E não é naquilo que eles vivem na rede social, mas no dia a dia, sabe? São homens que são aguerridos dentro da sua missão do sacerdócio. Respondi a pergunta, Bruno. Não sei se acabei falando bem contextualizado para não gerar nenhuma dúvida, mas sim aprofundamento. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa, Erlande? Queria só, assim, enfatizar com relação à nossa mente, à cultura. O que está acontecendo? Nós, durante uns 20 anos, mais ou menos, nós fomos doutrinados pela ideologia, né, marxista. Então, durante muito tempo. Agora, uma cultura, ela só é assim, derrubada, vamos colocar como derrubada, com uma contracultura. Quando você vem com uma outra cultura e que sobrepõe aquela cultura. E a cultura que nós precisamos sobrepor sobre qualquer uma dessas culturas é a cultura do reino. Como eu disse, o reino não é uma religião. O reino é uma cultura. Uma cultura governa um país, governa uma pessoa. Nós precisamos a expansão do reino, expandir essa cultura, essa mentalidade do reino. Não é uma mentalidade religiosa. A Bíblia, ela não é um livro, não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro de uma religião. Por isso que ela é chamada de quê? De testamento. Ela é Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, um testamento, ele não é algo religioso. O testamento é aquilo que o filho recebe do pai. Jesus, o próprio Deus, deixou um testamento. Os filhos recebem o testamento. E o que eles recebem? Herança. Lá em Mateus, no capítulo 25, fala sobre isso. Vinde bendito do meu Pai. Os que estiverem à minha direita dirão o rei. Vinde bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ele não está falando a fundação da terra, mas desde a fundação do mundo. Terra e mundo é diferente. Isso eu quero falar na próxima. Inclusive, eu escrevi um livro que está falando sobre isso, sobre o mundo chamado Cosmo, né? As 7 esferas de governo. Lancei ontem. Até passei para o Felipe aí, se puder falar alguma coisa aí para vocês adquirirem. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? A cultura que está imperando hoje é a cultura da democracia, é a cultura da ideologia marxista.
E, na verdade, o que a igreja precisa é a cultura do reino. Mas ela está cheia de religião. Como é que ela vai trazer o reino? Entendeu? Então, isso tem sido a diferença. E o reino é metanoia. É uma mudança de mentalidade. É mudança de crenças. A gente está cheio de crença religiosa, da religião. É mudança de mentalidade, é mudança de crenças, de paradigmas, de hábitos. Nós precisamos passar por uma desconstrução daquilo que foi construído, porque a igreja ela nasceu livre, de casa em casa, e ela conquistou o mundo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que o evangelho tinha sido pregado em todo mundo. Aí diz, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. E o fim veio, porque o fim que estava escrito no original ali era o fim de uma era. Aquela era da velha aliança iria cair. A base, o templo iria cair. Quando o evangelho for pregado em todo mundo. Se você pegar o livro de Atos, Paulo fala várias vezes que todas as nações haviam ouvido e recebido o evangelho. Então essa palavra não se cumpre hoje? Também se cumpre. Porque a religião tomou lugar, então a gente tem que voltar tudo de novo. Tem que fazer essa cultura ser pregada em todo mundo. Mas isso eu quero deixar para a próxima aula aí com vocês, que é muita coisa para passar. Então é uma desconstrução, é uma metanoia, é um desbloqueio mental. Arrependei-vos significa mude a maneira de vocês pensarem, a maneira que a religião levou vocês a pensarem. Você ouve as orações hoje. A gente está chamando a gente de bichinho de Jacó, a gente está chamando a gente de coitadinho, toda hora a gente fala, e muitas vezes a gente é pego nisso. Misericórdia, Deus. É como se a gente fosse coitadinho, a gente não governa nada. Mas não é culpa da gente, não. A gente recebeu essa cultura. Eu respeito os pastores, vários pastores. Eu não estou falando aqui me achando que eu sou o dono da cocada preta. Eu respeito muito os pastores também. Né? Eu já passei por tudo isso. Eu saí há pouco tempo do sistema religioso. E ainda está sendo desconstruído muita coisa em mim. Mas eu respeito quando alguém se levanta contra mim, ou quando alguém não aceita o que eu estou falando, porque são ainda bases que precisam serem desconstruídas ainda. E tem muita coisa que ainda vai ser desconstruída em mim. Então eu não preciso condenar ninguém, nem acusar ninguém. Os religiosos condenaram e apedrejaram Estevão. Então a gente precisa ter essa humildade. Que eu não posso falar de ninguém, nem condenar ninguém, porque eu também já passei por lá, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. A igreja era livre, mas quando o Império Romano viu que toda perseguição não estava contribuindo com a morte da igreja, pelo contrário, ela só crescia, aí Constantino se disse convertido. E fez a igreja se tornar templista novamente. E colocou o manto da religião sobre a igreja. Ele nunca se converteu. Inclusive veio se batizar no final da sua vida por um herege chamado Ário. São os arianos. Isso eu ia deixar para depois, mas dê uma pinceladinha aí para a gente falar no próximo. Já fica aí como introdução para a próxima aula. Assim, eu não quero estender muito, né, porque já chegou dentro do nosso horário, para não estender vocês também. Mas eu quero agradecer, Erlande, pela sua vinda aqui, por ter aceitado o convite. Conforme o Erlande falou, o Erlande ele tramita ali dentro do contexto histórico, onde ele tem muita informação histórica, onde você que deseja crescer mais em Deus, você que deseja conhecer mais de Deus aí através da história, né, eu acredito que você pode também estar adquirindo aí o exemplar do Erlande, e depois eu vou estar colocando lá no link da bio, lá no YouTube, quando subir a aula,
Eu vou estar colocando lá o livro dele para que ele possa efetivamente, para que você possa abençoar ele, desenvolver aquilo que ele está fazendo, incentivar, porque eu acredito que na medida que você incentiva uns aos outros, literalmente, nós somos abençoados, porque a própria palavra diz que há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentarem, aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza. É importante que a gente entenda, só para a gente poder fechar aqui, fecha o áudio aí novamente, Erlande, por gentileza. Alexandre, fica à vontade. Quer falar aí? Pode falar. Quero deixar também aí à vontade vocês aí, por favor. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, eu sou Alexandre, sou aqui do Rio de Janeiro e conheci a Emuná e o Felipe aí através do mestre Rogério Menezes. Seja bem-vindo, irmão. Eu estou também passando por esse processo aí de aprendizado. Ainda estou muito cru, mas com muita disposição. E o seu Hernandes aí, eu já fiquei interessado em descobrir o @ do Instagram dele para segui-lo. E eu queria fazer uma pergunta justamente para ele, que ele falou sobre Martinho Lutero. E eu havia estudado um pouco sobre Martinho Lutero. E ontem fui estudar novamente, justamente me deparei com uma informação que eu não tinha obtido antes. E eu queria saber dele se procede essa informação, que, baseado na informação que estava sendo falada ali, que tem um lado oculto de Martinho Lutero que não é muito explorado, que no caso ele tinha interesse também político e que ele até escreveu um livro incitando o ódio contra os judeus e que, inclusive, o Hitler era um grande admirador dele e se baseou também no livro dele para praticar o ódio contra o judeu. Eu queria saber se procede essa informação ou essa pessoa está exagerando um pouco. Eu quero passar para o... Como é o seu nome? Alexandre. Alexandre, a história de Martinho Lutero é uma história assim, muito bonita, porque ele era um sacerdote romano. Eu não sei se você está aqui desde o início que a gente está falando, tá? Então, se você está aqui desde o início, eu tenho falado sobre a diferença da religião para o reino e que a velha aliança ela estava baseada nos costumes, nos cerimoniais, né, do templo, do sacerdócio de Moisés. Aí eu falei sobre Hebreus 7:11, fala que o nosso sacerdócio é o da nova aliança, é o sacerdócio de Cristo. E se você prestar bem atenção, quando você vai no catolicismo, você vê, não vou falar muita coisa, mas uma ou duas coisas que eles pegam um incensário, né, o sacerdote, aí vai com aquele incensário fazendo aquela fumaça e tal, tem alguns momentos, usam todas aquelas roupas, né? Então, tudo baseado ainda na antiga aliança. Eles não transicionaram para a nova aliança. E todos os sacrifícios, né? Todos os sacrifícios que tem, todo um sistema de culto que ainda está preso ainda na velha aliança, também no sistema de culto babilônico, no sistema de culto greco, romano, de Roma mesmo, né, dos imperadores, do culto romano. Então, tem muitas coisas que ainda está inserido ali. Quando Constantino ele vem e se desconvertido, e depois tem o concílio de Nicéia, muitas coisas foi entrando. Inclusive, eu tinha falado que o templo caiu. Aí o que Constantino fez? Ele fez com que a igreja se tornasse templista, e ele foi onde ele deu início, né, à construção a grande catedral, né, de São Pedro. Na verdade, a base era Jerusalém, onde estava o templo. Se ele queria reconstruir, que na verdade Jesus disse que ia desconstruir o templo feito por mãos humanas, mas ele acaba trazendo, em vez de construir em Jerusalém, ele constrói em Roma. Quer dizer, aumentou ainda a religião, passou a ser igreja católica, apostólica, romana, em Roma. O evangelho nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. Então, e começou a entrar muitas outras coisas de adoração. Aí, voltando para o Lutero,
Quando Lutero ele vem com as 99, que chama 99 tese, e ele coloca ali na catedral, na porta de Westminster, né? E ele coloca ali as 96, aí confrontando, né, todo aquele culto religioso católico, e ele, na verdade, ele estava certo. Só que ele passou a ser perseguido também, né? Tinha as indulgências, que era se você desse a sua propriedade para a igreja, você recebia um documento dizendo que você já estava salvo. Lá no céu recebia a salvação, recebia uma propriedade no céu, uma parte no céu. Então, muitas coisas que entrou trazido pelo paganismo, né? Pela religião. E, na verdade, era uma religião pagã. Então, quando o Lutero ele vem, ele traz a reforma desse culto. Mas muitas coisas ele não teve assim, porque ele tinha uma cultura ainda, uma cultura romana. Ele ainda deixa muita coisa, ele ainda usa aquelas roupas, né, aquelas roupas de sacerdotes, aquelas roupas tipo beca, né? Aquelas roupas, ainda usa muita coisa. Na verdade, não era nem para ser construído mais templo. Então, ele ainda tinha toda aquela base na construção do templo, né? Aquele culto que é até o nosso culto igual hoje, que era igual ao culto católico, a missa, né? Ele transferiu, né, o culto, a missa católica, que a base era sempre a Eucaristia. Aí ele traz que a base é a pregação, né? Mas, na verdade, aquilo tudo ali virou uma base para o púlpito. Aí os púlpitos, o altar, aí ele acaba ainda sustentando, né, a ordenação, né, do clero, aí faz aquela distinção, aí está o altar lá em cima, os leigos lá embaixo, e lá em cima, todo mundo lá em cima. Então, tudo isso ele não desconstruiu. Mas também, eu não vou botar a culpa nele, né? Agora, sobre essa parte aí, eu acredito, eu ainda não li, não, mas eu acredito que o Hitler, ele pode ter lido alguma coisa dele, porque se você for prestar atenção, tudo tem base, até as seitas, na religião. Eles tiram da Bíblia, tiram da religião. Então, e o próprio Hitler também ele foi um tipo um anticristo. Entendeu? Então é isso que eu queria passar para você aí. Mas ele cooperou com muita coisa, né? Da gente poder tentar, né, sair desse paganismo, mas sempre a religião traz de volta, traz de volta. E agora nós estamos nesse tempo aí, precisando desconstruir muita coisa. Mas a cultura do reino que precisa prevalecer, entendeu? Alexandre, se você puder, eu queria contribuir. Se você puder, Alexandre, eu queria que você pudesse colocar esse texto, essa fonte aí lá no grupo, para que a gente possa pesquisar, dar uma lida, para a gente poder trazer aí as dúvidas, né, que estão surgindo, para a gente poder buscar sanar, né? Por exemplo, eu também não conheço essa base, então, de repente, aí a gente traz essa informação, joga lá no grupo, para a gente poder ter aí um parâmetro aí no que diz respeito ao conhecimento que você está trazendo, tá bom? Rogério, quero te ouvir, meu irmão. Dá um salve aí, quero ouvir a sua voz, meu irmão. Essa voz de trovão. Meus lindos, está tudo muito bom aqui, graças a Deus. Eu tenho um livro histórico aqui também, Casas que Transformam o Mundo, que é de um pesquisador alemão, e ele fazia pesquisas para uma agência de missões a nível mundial. E ele traz um pouco da vida de Lutero, algumas coisinhas que até os anabatistas, né, surgem, né, através de Lutero. Anabatista não no sentido, né, bom não, tá? No sentido pejorativo, porque é a anarquia do batismo. E Lutero tinha algumas coisinhas aí que ele também, como o Erlante falou aí, ele trouxe muita coisa ainda do catolicismo. Mas eu ia tacar fogo aqui, né, mas a gente vai deixar aí para a próxima, justamente com relação a essa questão aí, se as nossas pregações de púlpito hoje estão sem impedimento algum, né?
que é o texto que a gente tem usado aí para a gente passar alguma peneira. Eu gostei muito da pergunta do Bruno, né, com relação a essa questão do Espírito Santo. E o conhecimento que Deus vai nos trazendo a respeito do que é a verdade, que Felipe trouxe do texto de João, esse conhecimento ele vai nos libertando e o Espírito Santo vai trazendo paz no nosso coração com relação à distinção do que o Hernandes fala de religião, né, e reino. Então, o Espírito Santo vai trazendo paz ao nosso coração através desse entendimento, né, para que a gente não fique preso a correntes, a gente entenda quais são as correntes que têm aprisionado a igreja. Por exemplo, a gente hoje pode fazer muitas distinções, daria uma live aqui muito boa, né? E eu já fiz essa ministração em outros momentos, do que é um pastor do reino e o que é um pastor de religião, né? Um pastor que trabalha em cima, né, de egos, que trabalha em cima, né, de hierarquias, né? A gente poderia falar um pouco aqui sobre hierarquia dentro da igreja, como é que isso foi inserido, que isso veio dos gregos. A gente poderia falar aqui sobre muita coisa, porque os 5 ministérios não têm hierarquia, é respeito por função. É diferente, sabe? Cada um entende o seu movimentar e você respeita a movimentação do outro. Então, se alguém se movimenta no profético e você é um mestre, mas precisa, né, orar por alguém, eu vou entregar para o profético, eu não vou, entendeu? O mestre pode orar? Pode. Mas se tem alguém ali no recinto que é o profético, eu vou entregar para ele orar, porque Deus vai usar ele de uma forma diferenciada que o mestre faz. Então, gente, tem muitas coisas para ser falado aqui, né? Justamente se as nossas pregações hoje elas estão sem impedimento algum, eu vou colocar aí dentro de N coisas, né? Que é financeiro, ego, status. Dentro de N situações, se as nossas pregações não estão, né? Eu vi essa semana uma situação que será que as nossas pregações hoje de púlpito elas estão dando o alimento sólido ou elas estão dando só o leite espiritual para que a igreja continue menina, presa dentro de um curral, sem entendimento ainda do que está acontecendo à sua volta? Então, algo que eu falava para Felipe essa semana, a votação, essa eleição aí, nos mostrou muita coisa a respeito dos nossos sacerdotes, o que Hernandes falou aí, dos nossos sacerdotes, porque quem convenceu o povo a soltar Barrabás foi os sacerdotes. Quem convence o povo foram os sacerdotes. E o próprio Pilatos fala assim, ó, eu vou lavar as minhas mãos, eu não vou nem entrar nessa briga aí. E hoje, no Brasil, 80% de cristãos, entre católicos aí e protestantes evangélicos, a gente está vendo aí o que o Hernandes fala a respeito da nossa cultura marxista que está dentro das igrejas. A gente precisa se libertar ainda de muita coisa, e como o Bruno falou, a gente precisa do Espírito Santo para mostrar essas correntes que ainda estão envolvendo a igreja, estão fechando a porta, né, como tem um texto que vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem no reino. Galera, beijo, próxima aula a gente vai arrebentar aqui. Gente, o assunto é vasto, né, e o objetivo aqui, literalmente, é levar conhecimento baseado ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14. Através de homens posicionados em Deus, levar as pessoas ao pleno conhecimento do Pai. Então, aqui, você vai perceber que existem muitas movimentações que nós vamos fazer entre a ciência e, efetivamente, a palavra. Nós temos muitas aulas. Aqui é uma escola de educação continuada, onde o meu objetivo, o nosso objetivo aqui é gerar acesso para as pessoas. Porque, conforme eu li aqui no texto de Jeremias, capítulo 23, eu queria que vocês meditassem nesse texto, tá? É importante. A hora que minha filha chegou aqui, ela me trouxe uma lembrancinha aqui, ó, gente, ó. Ela me trouxe, vê se vocês conseguem ver, uma lembrancinha aqui, que é um push, né? Tu puxa aqui, ó, vira uma árvore de Natal, ó, que lindo.
É bem interessante que a criatividade ela é um dom de Deus. Se vocês têm filhos pequenos, é importante que vocês incentivem a criatividade dos seus filhos, porque nós estamos vivendo numa era tecnológica onde o Leandro, não sei se o Leandro está aí, mas o Leandro é um professor do Senai, onde ele vai falar mais à frente aí para a gente sobre tecnologia, sobre programação, vai falar um pouquinho para a gente. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu gostaria que você que está aqui ouvindo, está no gravado. Hoje o bate-papo foi tão bom, foi tão gostoso aqui a troca, que nós passamos aí dentro de um contexto um pouco mais do horário, mas falar do Espírito Santo e falar de Jesus, a gente vai embora, né, gente? Então, literalmente, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero que, de fato, honrar a sua vida, Erlande, por você ter contribuído aí com a gente, ainda tem muita coisa aí para a gente poder construir. A Erlande vai trazer aí mais alguns apontamentos na próxima aula, onde o objetivo aqui é não só centralizar na minha voz ou na voz propriamente de quem estiver falando, no caso hoje é o Erlande, mas que a gente possa entender que aqui é colaborativo, né? Dentro de um contexto onde a gente consiga colocar aí a sua opinião, a sua dúvida, para que a gente possa juntos, né, se conectar ao propósito eterno do Pai. Porque eu creio que se nós olharmos para uma linha, né, uma linha no horizonte, nós não sabemos exatamente onde nós estamos, né? Se nós estamos próximos do Éden ou se nós estamos próximos de Apocalipse 21. Dentro de um contexto, a gente não sabe exatamente onde nós estamos. Então, o propósito eterno de Deus, ele passa desde a eternidade até o cumprimento de Apocalipse 21. Por isso que é importante que você se insira no propósito de Deus, ok? Porque quanto mais você estiver inserido dentro do propósito de Deus, Deus ele não vai parar de fazer aquilo que ele está fazendo se você não entrar naquilo que ele já começou a fazer desde a eternidade. Então, você e eu que precisamos ser voluntários a mergulhar no entendimento de Deus. Por que essa estrutura aqui é uma estrutura gratuita? Porque eu entendo que quanto mais a gente acelerar o entendimento de Deus, mais as nossas casas, as nossas cidades, as nossas nações serão transformadas para a glória de Deus. Então, tem pessoas aqui que eu vou trazer, pessoas de Israel, que hoje estão em Israel, vão vir para cá para poder trazer informações acerca de cenário panorâmico, né, no que diz respeito ao mundo, baseado no ponto de vista de Israel. Tenho amigos que são empreendedores nos Estados Unidos, que vão trazer uma perspectiva, né, de como os Estados Unidos hoje está dentro de um contexto do cristianismo e dentro do contexto dos negócios nos Estados Unidos. Nós vemos aí a Europa passando por um momento muito delicado no que diz respeito às sanções aí pós-guerra, dependendo extremamente da Rússia no que diz respeito às questões de eletricidade, onde você tem 10 meses ali de muito frio, né, e apenas 2 meses de calor. Então, é importante que a gente entenda esse cenário que está sendo desdobrado. Mas é interessante que, só para poder fechar o raciocínio, é que ali em Ruth, capítulo 1, fala de um sacerdote que não sabia quem ele era. Um sacerdote que não sabe quem ele é, ele vai conduzir a família dele para Moabe, que é um lugar de destruição de famílias. Então, você que está me ouvindo aqui no gravado, você que está me ouvindo aqui ao vivo, você é um sacerdote do Deus vivo. E se você não sabe quem você é, você vai conduzir a sua família para um lugar que aparentemente é um lugar de provisão, mas talvez você está indo para um lugar de destruição familiar, ok? Então, pensa sobre isso. Eu creio que faz sentido eu trazer essa palavra aqui, porque quando você para contextualizar os dias que a gente está vivendo exatamente como o capítulo 1 de Ruth. Os juízes estavam julgando e houve fome na terra. Ok? Se você parar para analisar o que a gente está vivendo hoje frente ao STF, você percebe que os juízes estão julgando. Os sacerdotes não sabem quem são. Há uma fome espiritual na terra, porque Moabe era um lugar que aparentemente era bom aos olhos dos sacerdotes. Mas é interessante que o lugar que ele estava era um lugar de pão e adoração. E ele não sabia onde ele estava, ele não sabia quem ele era, e por isso ele estava indo para um lugar que levaria a sua família à perdição. Então, tomem muito cuidado com aquilo que você está vendo.
esses rumores que nós estamos vivendo hoje aí frente às eleições, tomem muito cuidado, concentre os seus esforços em oração no Senhor, concentre os seus esforços, sim, em entender tempo e modo, para que você não esteja ali diante do Salmo capítulo 2, que eu gostaria de deixar aí, vou reforçar para que você leia aí Salmo 2, 1 e 2, ok? Se houver efetivamente alguma falcatrua, alguma coisa, eu tenho certeza que vai ser denunciado, eu tenho certeza. Agora é importante que eu contextualize isso aqui para vocês também, para vocês poderem entender. Lutero se posicionou dentro de um contexto de reforma, tá, gente? Então, nós precisamos entender o que o Espírito está nos direcionando. Se o Espírito estiver nos direcionando para se colocar como reformadores, a partir do lugar do entendimento e proclamar o Espírito Santo, a partir daquele lugar, se posicione. Ok? Agora, não seja um posicionamento do oba-oba, onde você vai endeusar um presidente. Não é isso. Erlante falou muito bem aqui. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não é sobre o presidente, é sobre uma cultura que está sendo inserida dentro da nossa nação, onde o socialismo destruiu todos os lugares onde ele esteve inserido, ok? Então é sobre isso. Eu creio que a igreja vai prevalecer, eu creio que essa mensagem, aquilo que nós estamos gerando aqui, vai afetar a vida de mais pessoas. Se você tem amigos, conhecidos, pessoas que você acredita que precisam ouvir aquilo que nós estamos tratando aqui, convide essas pessoas para poder estar junto também. Eu quero, assim que eu subir o link, eu vou colocar lá o livro do Erlante também, para que você possa estar adquirindo, abençoando aí a vida dele também, dentro daquilo que ele gerou, que vai gerar, que ainda vai trazer mais informações aí para a gente, dentro de uma perspectiva histórica, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado aí por mais esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui. Eu quero, já vou passar a palavra, Erlante, rapidão, para a gente poder fechar. Eu quero trazer aqui uma informação muito preciosa para vocês, que está lá em Mateus capítulo 6, que diz assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma, com aquilo que é a vez de comer, aquilo que é a vez de beber ou aquilo que é a vez de vestir. Observem as aves do campo, elas não tecem e elas não colhem, mas o Senhor as alimenta. Então, nós estamos indo para esse lugar, né? Um sacerdote que não tem a clareza daquilo que ele está fazendo, daquilo que está sendo gerado, efetivamente, a única coisa que ele vai fazer é manipular pessoas para fim da sua própria vaidade, para fim do seu próprio egoísmo, vai continuar tosqueando as pessoas, vai gerar julgo sobre as pessoas, e é importante que você entenda tempo e modo, porque a gente não sabe até quando nós teremos liberdade para poder ensinar as pessoas, tanto no físico quanto no digital. Nós não sabemos, né, até quando nós teremos liberdade. Nós temos visto aí as redes sociais caindo, grandes volumetrias de redes sociais caindo, pessoas que professam a fé, mesmo que talvez não seja a fé com a mentalidade do reino, mas estão sendo derrubadas nas suas redes sociais. Então, a gente não sabe até quando nós teremos liberdade. Então, convide o máximo de pessoas para poder estar aqui junto. A gente não é dinheirista, nós não estamos se movimentando aqui por causa de dinheiro, nós estamos literalmente entendendo tempo e modo e queremos contribuir com o máximo de pessoas possíveis para que juntos nós possamos entender aquilo que é a proposta do governo de Deus e se posicionar a partir desse lugar. Um sacerdote que ministra sobre a sua necessidade, ele vai ser persuadido do propósito original. Então, é exatamente esse ponto que eu quero fechar aqui com relação a Lutero. Aquilo que Lutero combatia é aquilo que nós estamos vivendo hoje em muitos lugares. Pessoas que estão apenas preocupadas com a sua própria ganância, com seu próprio interesse e mantendo templos suntuosos, né, fazendo com que, de fato, muitas pessoas sejam amassadas e destruídas em sua família para poder manter grandes impérios de vaidade. Então, isso já aconteceu lá em Ruth, capítulo 1, né, quando o sacerdote não sabe quem ele vai guiar as pessoas para o abismo, vai guiar as pessoas para poder caminhar sobre aquilo que elas estão vendo, né? Eu vou ser rico, então você vai investir seu dinheiro numa pessoa que tem um poder de persuasão, uma pessoa que tem uma retórica boa da palavra, você vai investir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 mentorias de não sei quantos mil e você não vai conseguir nada na sua vida, porque é através do Espírito Santo e é através de homens chaves que vão fazer com que efetivamente você possa cumprir o propósito original do Cristo a partir do dom daquilo que Deus colocou dentro de você, tá bom? Então, fechamos aqui. Erlandes, para a gente poder fechar, diga aí, meu amigo.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, a oportunidade que o Felipe, né, me deu e ter me convidado para estar falando do reino. Eu tenho o maior prazer de falar do reino. Eu tenho um filho espiritual lá em Macaé, o apóstolo Cristiano, e ele prega e fala do reino de Deus ali naquele lugar. E eu tenho muita alegria de poder ir nos lugares onde eu tenho ido também, para falar do reino, porque é o reino que gera o verdadeiro discípulo de Cristo. É a mensagem do reino que desconstrói e quebra o governo da religião, da religiosidade. Então, eu quero agradecer a Deus. Eu tenho assim uma prática, eu e minha esposa, a gente, o nosso celular toda hora desperta de 3 em 3 horas, e a gente ora pela nossa nação. E a nossa oração não é nem para pedir, a nossa oração é para adorar e proclamar, ligar a terra no céu. Então a gente faz isso, é uma prática que a gente faz, e eu quero deixar também essa orientação para vocês, porque é oração e ação. E a oração ela não pode faltar em nossas vidas, porque a gente precisa gerar a presença através da oração e da nossa aliança com o Espírito Santo, tá bom? Então, fico muito feliz, né? O Felipe falou a respeito de um livro. Ontem nós lançamos, né? Foi um sonho que eu consegui realizar, né? De terminar o livro. Então, consegui terminar o livro, que o tema é como descobrir o meu propósito, né? Eu descobri o meu propósito no reino. Então, esse livro, assim, eu coloquei a minha vida, o meu coração ali, naquele livro, e muitas coisas que eu falei aqui está inserido ali no livro. Então, eu espero que vocês possam, quem adquirir, possam ser, assim, muito abençoados e que cresçam bastante nessa palavra do reino, tá bom? Eu agradeço também pela força do Felipe, e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não sei se o Felipe está não sei se a minha esposa passou sobre o link, né, sobre a parte promocional também, não sei, Felipe. Aí eu não sei se... Eu vou colocar, assim que eu subir a aula, eu coloco lá, Erland, para poder deixar acessível para o pessoal que desejar adquirir, para que eles possam estar abençoando aí. Quando você for passar, eu não sei se ela já passou para você assim, sem ser aquela primeira que eu te passei, aí depois você passa para ela para ver se é esse mesmo, tá bom? Mas desde já um abraço, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Fico muito feliz. Gratidão, hein? Gratidão a Deus. Shalom. Você que está assistindo no gravado, não deixa de assistir as outras aulas, acesse as outras aulas lá no grupo do Telegram, para que você possa ser abençoado e entender tudo aquilo que está sendo construído. Que Deus possa abençoar vocês que estão aqui e vocês que estão também ouvindo no gravado. Que Deus renove a alegria da salvação em vocês e continue ruminando as palavras que Deus já liberou. Bom descanso, que o Salmo 4 se cumpra na vida de vocês, que em paz vocês possam deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor é o que faz repousar em segurança. Deus abençoe, fiquem na paz. Um abraço aí, obrigado a todos. Caisson, Vilma, Alexandre, Rogério, Bruno, Erlandes, Leandrão, meu amigo, Mônica, Deus abençoe vocês. Com Deus. Sempre bom. E aqueles que eu não falei, sintam-se abraçados aí também, tá, gente?